o certo seria isso aqui, né? A gente acompanhar com os nossos investimentos o degrau tecnológico. Com certeza, se a gente fizer um bom planejamento, a gente vai gastar menos. Os nossos serviços vão ter mais qualidade, os nossos sistemas vão ser mais inteligentes e com uma qualidade maior. E eles vão ser mais confiáveis. E para isso a gente tem que fazer o seguinte: ter um bom plano de manutenção preventiva, nunca corretiva, manutenções preventivas e agendadas para que o equipamento tenha a vida útil dele a seu pleno, para que o nosso investimento nessa área seja usado 100%. A gente investir numa estrutura, nós vamos usar ela de forma completa, não de forma superdimensionada ou subdimensionada. Então nós temos que investir numa infraestrutura que a nossa empresa vai usar, a nossa empresa vai fazer. Então a RWPS ela também tem um departamento de consultoria que avalia nas empresas se os investimentos em TI, em hardware, em rede, em telecomunicação estão sendo bem aplicados, e a gente tem algumas práticas que melhoram muito isso nos nossos clientes. Tem um plano diretor de TI, a gente nunca ouve falar disso. O usineiro ele vai lá e faz um plano diretor da usina, ele planeja a usina para daqui a 15 anos, que daqui a 15 anos ele vai ter uma caldeira a mais ali, ele vai ter uma área de tratamento de água maior e que ele vai moer 3 milhões de toneladas de cana a mais. Mas ninguém fez um plano diretor de TI. E eu diria que é uma irresponsabilidade, porque o futuro está cada vez mais fundamentado em tecnologias eletrônicas e de informação. Sem informação a gente não chega em lugar nenhum. Então, se a gente faz um plano diretor e esquece de adicionar nesse plano diretor a parte de TI e telecomunicações, aí é a mesma coisa que dar um tiro no pé, porque a gente vai investir em um monte de equipamento, num monte de estrutura, e na última hora alguém põe a mão na cabeça e fala assim: opa, mas precisamos automatizar isso aqui, precisamos comunicar isso aqui. E aí sai aquela correria, gasta demais, compra coisa que muitas vezes sem planejamento que não devia, e no final das contas ainda o negócio não funciona, né? Ter um bom plano de expansão. Esse plano de expansão é o seguinte: investimentos graduais, planejados, para que a gente possa acompanhar o crescimento tecnológico, sem criar um degrau. Porque se a gente acontece como na figura anterior, se a gente está aqui, para a gente chegar aqui, gasta muito, o degrau fica muito grande. Quanto maior o degrau fica, maior a gente tem que investir de uma vez só. Ao passo que se a gente fizer uns orçamentos pré-definidos, por exemplo, fizer um plano diretor de TI já prevendo o orçamento de TI e telecom para os próximos 24 meses, próximos 48 meses, próximos 5 anos, a gente já dimensionar os recursos, provavelmente a gente vai gastar muito menos, vai conseguir manter a empresa tecnologicamente atualizada e vai conseguir melhores rendimentos dos nossos sistemas inteligentes. Esse é um ponto muito importante. Eu queria fazer uma aspas aí, porque eu sei que tem algumas pessoas que estão na gestão pública. Todos esses conceitos que nós falamos aqui, eles servem para empresas, servem até para a nossa vida pessoal lá em casa, nas nossas tecnologias que a gente usa, e servem também para cidades digitais. É muito importante esse novo conceito aí. Uma cidade, um município, na gestão dele, nada mais é que uma empresa. A gente tem que zelar pela qualidade lá dos nossos serviços dentro do município. Serviço de educação, saúde, transporte, é aquilo que a gente tem que cuidar. O bom prefeito, se ele quiser fazer uma boa gestão, ele tem que oferecer serviço de qualidade para os seus munícipes, que são os seus clientes, na verdade, né? Então, a gente tem uma ideia aqui de uma sugestão de cidade digital, é a gente ter uma rede com cabos óticos ao longo da cidade, tá certo? Então esse equipamento ele fica lá na prefeitura ou no centro de processamento de dados que a prefeitura determinar, e a gente leva esse sinal digital, esse sinal óptico pela cidade inteira, usando uma tecnologia chamada FTTX, que é Fiber to the, e o X pode ser o que for, Fiber to the building, to the home, to the company, enfim, não importa. E como é que a gente entende isso? A gente pode instalar, por exemplo, as câmeras de segurança na cidade inteira, liberar o acesso a essas imagens para a polícia vai ter um melhor monitoramento da segurança, principalmente em vias críticas, em acesso a bairros mais perigosos. Essas câmeras também podem ser utilizadas pelo departamento de trânsito para determinar melhor o fluxo de veículos dentro da cidade, para fazer um melhor planejamento do transporte público. Dentro das escolas, a gente pode
ter um melhor controle de matrículas. Então o pai, a mãe, ele pode matricular o seu filho na escola ou se candidatar a uma vaga pela própria internet, se a rede for integrada. Então ajuda muito na gestão de vagas. Se a cidade tem 8, 9 escolas, às vezes a escola do bairro A está superlotada, mas do bairro F lá está sobrando vaga. Então a gente consegue distribuir melhor isso aí, controlar melhor a frequência dos nossos alunos, para saber se a galera está indo para a escola, está matando a aula, né? Controlar melhor o desempenho escolar desse aluno, que eu acho mais importante. Então investir em educação hoje, investir com inteligência é uma coisa importante. Ter melhor gerenciamento de alertas e alarmes na cidade, então conectar o corpo de bombeiros e o serviço de emergência. Se a gente conectar os semáforos, e a gente sabe que tem muito semáforo no mercado hoje já com interface de comunicação, a gente pode inclusive num sinal de emergência ficar vermelho uma via inteira para que o veículo de resgate passe por ela mais rápido, né? Então ele fica vermelho para as travessas e fica verde para a via principal. É uma coisa importante, isso já é utilizado em Curitiba e São Paulo, tá? E nas grandes cidades do mundo isso é muito comum. Quando tem os sinais de alerta de emergência, as vias não principais elas ficam fechadas e as vias principais elas ficam abertas para os veículos, para dar mais fluidez para os veículos de emergência, tá certo? Outra coisa, dentro dos hospitais, por exemplo, a gente pode ter o melhor controle de leitos. Então o nosso munícipe ele pode agendar sua consulta de casa. O médico, se ele está sem tempo de ir no hospital e está com um paciente internado lá, o paciente faz um exame, o hospital põe esse exame online dentro do sistema integrado, o médico lá do consultório dele ele consegue dar um laudo no exame ou determinar a troca de uma medicação do paciente. Ele liga no hospital e fala, acabei de ver o exame lá do seu fulano de tal, então aumenta a dose lá daquele medicamento para tanto, de tanto em tantas horas. Então ele passa a ter uma melhor, e muitas vezes o tempo, principalmente quando envolve a vida humana, ele pode ser muito precioso, né? Então você tem uma pessoa que está num estado crítico, e o médico especialista que precisa ver essa pessoa, muitas vezes não está nem na cidade, ele está fora. Ele está numa viagem, ou ele está num congresso, ou esse médico ele atende em várias cidades, naquele momento ele está em outra cidade, mas pelo smartphone dele ou pelo computador dele conectado na internet, ele vê esse exame e ele consegue determinar rapidamente a ação que vai ser tomada com o paciente. Na delegacia de polícia, o melhor gerenciamento de informação, de segurança e serviços à sociedade, tá certo? Tudo isso integrado com aquilo que é de interesse dos cidadãos, né? Então a polícia pode fazer diversas campanhas usando essa rede, acessar as câmeras de segurança, melhorando um pouco da segurança do município. E a própria prefeitura, olha só que legal, a prefeitura ela tem um monte de departamento de serviço, departamento de transporte, departamento de saúde, secretaria disso, daquilo. E muitas vezes ficam em prédios diferentes, em pontos diferentes da cidade. Imagina para o município se a gente conseguir conectar numa mesma rede todas as escolas, todos os hospitais, todos os postos de saúde, todas as secretarias, todos os departamentos que estão em prédios externos ao prédio da prefeitura. Em vez de contratar um único link de internet para cada prédio desse, um link individual para cada prédio, a gente negociar um pacote grande com uma ou mais operadores para ter um sistema redundante, e a gente disponibilizar a internet nessa rede para todo mundo e controlar melhor o que o nosso funcionário público está fazendo. Seria muito mais econômico para a cidade. Eu diria que você consegue reduzir o custo até em 80%. Não seria melhor, inclusive, ter uma única rede de telefonia para todos os departamentos da prefeitura? Aí, em cima disso, a gente pode ter um canal de TV corporativo que o prefeito, a gestão pública, ela pode botar lá no hospital ou nas escolas, uma tela de LCD na recepção, que quem está ali na sala de espera pode ver as obras que a prefeitura está fazendo, pode receber os avisos dos vencimentos dos impostos municipais, pode receber os avisos da prefeitura, olha, vai ter uma situação de emergência devido à chuva lá na rua tal, então a via tal vai estar interditada no período de tanto a tanto em virtude de um evento ou de um acidente, enfim. Então ele pode ter uma rede e melhorar a sua comunicação com a população, e vice-versa, a população também vai ter canais para que ela possa chegar mais diretamente na sua área de interesse, seja numa secretaria ou até com o próprio prefeito. Então, melhora demais a segurança. Se a cidade ela tem uma rede ótica hoje integrada, ela pode melhorar muito o controle da educação, da saúde, como nós já vimos, do transporte,
O próprio controle de arrecadação, ter meios mais fáceis para que o cidadão recolha os seus impostos. E com isso, claro, ter um melhor controle dos recursos dos processos que acontecem dentro do município. Que tecnologias que nós usamos para fazer isso? Nós usamos a tecnologia FTTX, né, que é Fiber to the... O X é uma incógnita, pode ser para o Home, para to Government, né, que é para governo. Essas redes são redes ultra largas, são redes de até 1.25 GB de tráfego. São redes que suportam uma grande velocidade, uma grande capacidade de tráfego de informação. O mais legal dessa rede é o seguinte: num único fio de fibra, único, e quem vê enlace de fibra ótica hoje em dia dentro de usina, principalmente dentro de indústria, normalmente para você conectar um ponto a outro, você usa dois fios, um para transmitir e outro para receber, e eles são ligados em forma de X entre um conversor e outro. Nessa tecnologia a gente usa um único fio de fibra. Nesse único fio de fibra a gente pode conectar até 64 ativos numa distância linear de 20 km. É essa tecnologia que é usada em estrada. Então, cada braço de comunicação do equipamento, a gente conecta 20 km de telefone lá para você ligar para o socorro e falar lá em caso de emergência. Usando um único fio de fibra, o que reduz o custo demais de cabo, de cabeamento. Vocês têm ideia de quanto custa uma fibra ótica hoje? Vocês acham que fibra ótica é mais cara que cabo metálico? Fibra ótica hoje custa R$ 1,50, dependendo do cabo, R$ 2,00. Tem cabo metálico que custa R$ 30 o metro. Então, para você ver a diferença. O cabinho azul hoje, categoria 6, ele custa R$ 2,50. A fibra ótica custa R$ 1,90, de 4 fios. É muito mais barato. E esse projeto, baseado em cima de uma rede ótica, além de ter altíssima velocidade e suportar grandes distâncias, porque o cabo metálico, infelizmente, a conexão é só 100 metros. Acima de 100 metros tem que ser ótico. O cabo metálico ele não suporta mais que isso. Tá certo? E a fibra ótica monomodo, ela vai até 200, 300 km, dependendo do ativo que você pôr na ponta. Nessa tecnologia até 20 km. Mas em rodovia a gente tem algumas rodovias em São Paulo que a conexão dos pedágios ela é feita com equipamentos para 600 km, 500 km. Nós temos as fibras submarítimas aí que conectam um país ao outro que tem 3.000 km, 4.000 km, tá certo? A gente teve até a oportunidade esses dias de ver um navio da Global Tech lá em Vitória, fazendo o lançamento de fibra submarítima. A gente acompanhou um pedaço, foi um negócio muito interessante. Você pensa num navio gigantesco, do tamanho de um petroleiro, carregado de bobina de cabo em cima, e conforme ele vai andando, a bobina vai girando e vai soltando o cabo ao longo do mar. Ele leva 20 dias para assentar. Aí faltando uma certa quantidade para acabar a bobina, eles param, é feita a emenda, aí eles já tiram do carretel e começam a desbobinar outra bobina, e as bobinas voltam para a fábrica para ter novos cabos enrolados. É um processo bem legal. O Brasil tem 6 cabos óticos saindo de São Paulo, Rio, Espírito Santo e Fortaleza, tá certo? Que conectam a gente com a América Central, América do Norte, África e Europa. Então é bem interessante. Eu falei para vocês assim até agora da tecnologia, então da infraestrutura para os sistemas inteligentes. Então, o sistema inteligente, para a gente fazer um resumo breve, é tudo aquilo que automatiza o processo e torna o processo mais livre de falhas. Então, software, automação elétrica, eletrônica, tudo isso são sistemas inteligentes que precisam de uma boa infraestrutura para que funcione de forma adequada. A RWPS, como eu disse, ela é um pequeno grupo dentro deste grupo. O grupo CJR é a união de 3 empresas. Uma empresa a RWPS era uma única empresa, hoje ela foi desmembrada em 4 empresas, mas eu vou falar de 2 principais dessas 4 empresas. Nós temos a Geoplan, que é uma construtora, faz construção civil, e temos também a RW Energy, que faz processos de subestações elétricas, automações, mais especificamente transmissão, geração, transmissão e distribuição, tá certo? De energia elétrica. Então eu vou fazer uma apresentação breve da empresa, assim, para ser bem rápido. A RWPS é uma empresa que foi fundada em 2000 para ser atuante no segmento de suporte técnico a redes lógicas, servidores e sistemas. Só que nossos clientes, como sabiam que eu particularmente tinha saído do mercado de provedor de internet, eu sou tecnólogo em processamento de dados, eles começaram a pedir para a gente cabeamento, infraestrutura, e eu comecei a fazer os projetos. Só que além de fazer os projetos, eles também pediram que a gente implantasse, instalasse o cabeamento. Em 1 ano e meio, o cabeamento representava 80% da nossa receita.
Então o foco mudou. Todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Então a gente teve que mudar também. Então a gente passou, aqui está em 3 anos, mas na verdade em 1 ano e meio. 1 ano e meio a gente já teve assim uma receita de infraestrutura bem maior do que de suporte técnico. E a gente desenvolveu alguns métodos para planejamento e instalação dessa infraestrutura em ambientes agrícolas. A gente começou, para vocês terem uma ideia, eu conheço muito um dos sócios da DLG, o Paulinho. A gente trabalhou muito tempo na Pagrisa, no Pará, junto, mais de 11 anos quase. Um dos grandes projetos da RWPS no começo da empresa, nos primeiros 5 anos, foi um projeto da Pagrisa, uma usina localizada no meio da floresta amazônica, que a gente teve que levar tudo lá. E lá tem um sistema muito legal. A rede deles é muito bacana. Então eu coloquei as principais obras da empresa aí no começo. Então, nesses últimos 10, 12 anos, a gente fez obras muito grandes na Pagrisa. A gente executou projetos de telecomunicações na DASA, que é uma usina. Não é a DASA que vocês conhecem, essa DASA que eu estou falando aqui é a destilaria de Alto Serra dos Amorés. Ela fica lá em Minas, mas bem na divisa com o sul da Bahia. A gente executou bastante obra também no estado do Espírito Santo nessa época. A gente ampliou o nosso departamento de consultoria e assessoria, porque a gente via que muitos dos nossos clientes compravam errado demais. Comprava equipamento que não atendia a demanda que ele tinha, comprava link de operadora que não era aquilo que a empresa precisava. E a gente resolveu ajudar esse cliente fazendo uma consultoria específica em cima disso. Inclusive negociamos para os nossos clientes. E a gente terceiriza alguma mão de obra também para algumas empresas. A Pagrisa é um exemplo disso. Os funcionários de TI que ficaram lá durante 5 anos eram nossos. Eles ficaram lá porque naquela região é muito difícil achar mão de obra especializada. Então a gente terceirizou isso para o cliente. Não só para a Pagrisa, terceirizei para algumas usinas no Espírito Santo, outras na Bahia. A gente fez muita obra de infraestrutura para rodovia em 2011. Fiz uma usina na Bahia também, no sul da Bahia. A gente fez 2 usinas novas lá. Uma era reforma e outra era construção. E a fibra ótica que hoje está enterrada lá no Rodoanel, em São Paulo. Eu falo do Rodoanel porque é uma rodovia muito importante do Brasil, que faz um anel ali em volta da maior cidade do nosso país. Também nós que fizemos. Então toda a automação lá das rodovias que nós atendemos, o Rodoanel é uma rodovia de expressão. Não pelo comprimento, a gente fez rodovias maiores, mas o Rodoanel é uma rodovia de operação muito difícil, porque passa 150 mil veículos por dia. Às vezes a gente demora 40 minutos para atravessar o acostamento do canteiro central de tanto movimento que tem. Então os nossos principais clientes, eu pus os principais, no nosso site vão ter muitos outros lá, vocês podem lá verificar, da parte de TI e telecomunicações. Então, um pouquinho das obras que a gente fez aí, ó, essa obra é na Pagrisa, olha o tamanho da valeta que nós fizemos aqui. Preparando para uma nova caixa de passagem, montagem de rack na DASA. Essa caixa de passagem nova aqui era na Dalon, aqui no Paraná. A gente tem um cliente que é metal mecânico. É um dos grandes fornecedores de soluções para bateria automotiva no Brasil. Tá? A Joplan é uma empresa que tem também mais de 10 anos de história. O Johnny, que é o fundador da Joplan, hoje é o nosso diretor de operações na área civil. Engraçado que eu comentei da GC aqui no começo, o Johnny era engenheiro da GC nessa época. Tá certo? Então essa história eu pude ouvir de alguém que testemunhou o fato, não em palestra. Então, foi engenheiro da GC, trabalhou em algumas grandes construtoras, fundou a Joplan, e a Joplan é uma das poucas empresas no Brasil que faz construção de residência com pré-moldado de concreto. Já fez obras muito no ramo de cervejaria, fez 2 cervejarias da Ambev, 3 da Esquincariol. A Joplan fez alguns barracões de manutenção de ferrovia eu não lembro se era para Ferroban, mas era em Uberlândia. Então, aliás, para FCA, em Uberaba. Então, algumas obras executadas aí pela Joplan, para vocês conhecerem um pouco da empresa. E tem muita obra que a gente entra junto, né? Esse é um ponto importante. Foi aí que a gente decidiu se unir. A gente fez muita obra com eles, onde a gente entrava com toda a parte de automação e inteligência, de cabeamento, toda a parte inteligente dos edifícios. Eles faziam a construção. E a gente tinha um amigo em Bauru, que é o nosso sócio hoje na RW Energy,
que ele entrava com a elétrica. E a gente, esse nosso amigo, ele está com a gente hoje, compõe o nosso quadro de diretoria também. Nós vamos falar da RW Energy aqui na frente. Então a Geoplan fez grandes obras no Brasil para esses clientes que vocês estão vendo na tela, para muitos outros, né, mas para esses clientes. Então um pouquinho das obras da Geoplan aí, construção de barracão. Esse barracão aqui é o mesmo desse, são em fases diferentes. Isso aqui era uma moega ferroviária lá no Porto de Paranaguá. Então ela tem uma foto dela no slide anterior, que é isso aqui depois de pronto. Então o vagão para aí descarrega grão já embaixo, né? A RW Energy é uma empresa nova, relativamente nova, mas ela trouxe um histórico de acervo técnico que era da Chimbo Engenharia de Bauru. Muita gente deve ter conhecido a Chimbo Engenharia, dominou o mercado de automação elétrica para a usina há mais de 40 anos. Então a Chimbo tem na história dela 212 casas de força para a usina de açúcar de álcool. É um número bem expressivo. E a gente trabalhou muito tempo junto também em grandes obras e o Chimbo acabou virando o nosso diretor de operações geral agora. Então não só as execuções da elétrica, mas também da parte de TI, é ele que toca essas duas diretrizes e eu acabei ficando com a parte de diretoria executiva de todas as empresas. Tá? A RWPS, só para, eu não comentei antes, para esclarecer, ela foi dividida em duas empresas, a RW Services, que é a empresa que faz essas obras pesadas em rodovia, indústria e tal, a parte de obra física grande, e a RW Sistema é uma empresa especializada em lógica, então a gente dá consultoria em fluxo de informação, servidores, serviços, telefonia IP, firewall, tudo isso nós atendemos. A Energy tem essas pequenas obras no seu currículo, desde construção de sites industriais inteiros até automação de muitas usinas. Inclusive tem um cliente aqui pertinho, que é o pessoal da mineração Oroitê aqui em Bela Vista, é cliente nosso. Não alguns clientes da RW Energy, para ficar bem claro. Alguns. Isso aqui também é no Porto de Paranaguá, é manutenção eletromecânica de algumas esteiras que nós fizemos lá. Alguns quadros de força que são fabricados. Esse turbogerador aqui é da Pagrisa, se eu não me engano. Está lá no Pará, instalado na usina. Obra de silo nós já fizemos bastante, parte elétrica, né, de energia. Essa fábrica de açúcar aqui lá no Pará foi montada pela equipe que hoje está na RW Energy. E um gerador a diesel aí para mostrar que a gente também trabalha com esse segmento. Então, para finalizar a apresentação, ficar bem claro, seja na TI, seja na elétrica ou na civil, a gente já prestou serviço em todos esses segmentos do mercado. Tá certo? Porque TI não muda. TI para uma usina, para uma cidade ou para um pequeno negócio, ele é igual. A técnica envolvida e aplicada é a mesma, não muda nada. Tá certo? Os conceitos que nós conversamos aqui, eles podem ser encontrados em pequenos sistemas e em grandes sistemas. Como eu disse aqui, tem muita técnica que a gente está trazendo de volta à tona, mas que na verdade já existiu há muito tempo. Então, assim, o que eu quero deixar de mensagem bem fixa é o seguinte: façam um bom planejamento e saibam avaliar bem a demanda. Porque avaliando bem a demanda em qualquer área, não é só na área de TI, vocês com certeza vão chegar nas melhores soluções. Então é isso que fica, essa lição que nós trouxemos aí durante todos esses anos de mercado. Tá certo? Então a nossa ideia é construir, eletrificar e fazer a inteligência, tudo num pacote. Tá? Essa é a ideia do grupo. A gente está localizado em Ourinhos, uma cidade muito bonita. Quando vocês vão para São Paulo, certamente vocês passam por lá, né? Então nós estamos lá no caminho e ficamos à disposição para receber qualquer um de vocês a qualquer momento. Tá, Marcelo? Obrigado pelo convite. Mais uma vez. Pode contar com a gente nos próximos, nós vamos estar lá. Tá? E a gente espera cada vez mais contribuir de forma mais efetiva e com certeza estreitando as nossas relações, né? Isso é muito importante. Obrigado, viu, gente? Chegou a filmar um pouquinho? Então, eu filmei um pedaço, ele tem um limite de tempo?
porque acho que ele encerrou, depois pra filmar de novo. Ah, tá bom.